Sejam bem-vindos, bom dia, seja bem-vindo a esse Kairos hoje, é uma alegria receber vocês aqui na Comunidade Divina Luz. Eu convido vocês a pegar a palavra de Deus no livro de Samuel, capítulo 1. Primeira Samuel, capítulo 1. O tema da nossa pregação é a espera de um milagre. Para Deus, nada é impossível. Amém? Primeira Samuel, capítulo 1, versículo 2. Tinha ele duas mulheres, uma chamada Ana e outra Fenema. Esta última tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Cada ano subia esse homem de sua cidade para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer-lhe um sacrifício em Siló, onde se encontravam os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, sacerdotes do Senhor. Cada vez que Eucana oferecia um sacrifício, dava porções à sua mulher Fenema, bem como aos filhos e filhas que ela teve. Ana, porém, dava uma porção dupla, porque o amava, embora o Senhor tivesse tornado estéril. Versículo 6. A sua rival afligia duramente, provocando-a a murmurar contra o Senhor que a tinha feito estéril. Isso se repetia cada ano quando ela subia à casa do Senhor. Fenema continuava provocando-a. Então, Ana punha-se a chorar e não comia. Seu marido dizia-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás tristes? Não valho eu para ti como 10 filhos? Desta vez, Ana levantou-se, depois de ter comido e bebido em Siló. Ora, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira à entrada do templo do Senhor. Ana, profundamente amargurada, orou ao Senhor e chorou copiosamente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se vos dignardes olhar para a aflição de vossa serva e vos lembrardes de mim, se não vos esquecerdes da vossa escrava e lhes derdes um filho varão, eu o consagrarei ao Senhor durante todos os dias de sua vida, e a navalha não passará pela sua cabeça. Prolongando ela sua oração diante do Senhor, Eli observava o movimento de seus lábios. Ana, porém, falava no seu coração e apenas se moviam os seus lábios sem se lhe ouvir a voz. Eli, julgando-a hebreia, falou-lhe: Até quando estarás tu embriagada? Vai-te e deixa passar a sua bebedeira. Não é assim, meu senhor, respondeu ela. Eu sou uma mulher aflita. Não bebi nem vinho e nem álcool, mas derramo a minha alma na presença do Senhor. Não tomes a tua escrava por uma pessoa frívola, porque a grandeza da minha dor e de minha aflição é que me fez falar até agora. Eli respondeu: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda o que lhe pedes. Encontre a tua serva, graças aos teus olhos. Ajuntou ela, a mulher, e se foi. Comeu, e o seu rosto não era mais o mesmo.
No dia seguinte, pela manhã, prostraram-se diante do Senhor e voltaram para a sua casa em Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Ana concebeu e, passado o seu tempo, deu à luz um filho. Chamou Samuel, dizendo, porque dizia, eu o pedi ao Senhor. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual. Ana, porém, não foi e disse ao seu marido, quando o menino for melhor, respondeu ele, até que o tenha desmamado e que o Senhor se digne confirmar-se a sua promessa. Ela ficou e amamentou o seu filho até o desmamar. Após tê-lo desmamado, tomou consigo e levando também 3 novilhos de 3 anos, um efá de farinha e um odre de vinho, conduziu à casa do Senhor em Silo. O menino era ainda muito criança. Imolaram o novilho e conduziram o menino a Eli. Ana disse-lhe, ouve, meu senhor, por tua vida, eu sou aquela mulher que esteve aqui em tua presença orando ao Senhor. Eis aqui o menino por quem orei e o Senhor ouviu o meu pedido. Portanto, eu também o dou ao Senhor, ele será consagrado ao Senhor para todos os dias de sua vida. E prostraram-se naquele lugar diante do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Beije a palavra de Deus, em sinal de respeito. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós estamos vendo um testemunho de uma mulher que confiou e se colocou diante do Senhor, diante de tudo que estava acontecendo na tua vida. Ela era casada com Eucana, né, e tinha ele 2 mulheres, a Fenema e a Ana. A Fenema, ela tinha muitos filhos, como diz aqui a palavra. E a Ana, por sua vez, ela não tinha, ela era estéril. E isso fazia da Ana uma pessoa triste, né? Infeliz, ela vivia chorando. E como se já não fosse difícil, que naquela época quem era visto como estéril era tido como desfavorável pelo Senhor, né? Como se não tivesse achado graça diante de Deus. E ainda por cima estava numa casa vivendo com uma mulher que também era sua rival, como diz aqui a palavra, e a todo momento ficava ali afligindo, colocando palavras para afrontar, querendo levar Ana a murmurar contra Deus, como diz a palavra também. Ela colocava ali a todo momento que ela deveria, lá no versículo 6, naquele momento de tristeza profunda. Contudo, também diz a palavra que o marido, né, Eucana, o amava muito, né, tinha um grande amor e por isso dava uma porção dobrada em sacrifício, né, devido a esse grande amor que tinha em favor da Ana. E isso, meus irmãos, me leva até a mostrar assim, para cada um de nós, né, como que muitas das vezes a gente também passa por situações onde a gente não consegue ver a graça acontecer naquele momento. Pessoas ficam a todo momento usando desse nosso sonho que nós temos. Aqui a Ana, o sonho dela era poder ser mãe, porque para ela isso era um futuro, né? Algo que trazia para ela um propósito de vida. E cada um de nós também temos os nossos propósitos. Cada um de nós temos algo que queremos que o Senhor haja na nossa vida e que muitas das vezes demora a acontecer. E essa demora, às vezes, parece de forma intensa, porque a todo momento ainda aparecem pessoas, vozes, que querem fazer com que nos sentíssemos mal, que possamos duvidar das promessas e das graças que Deus poderia e está já preparando para derramar na nossa vida, né? E o Senhor, Ele conhece a cada um de nós. O Senhor sabe aquilo que nós levamos no nosso coração e aquilo que a gente precisa para cada um de nós.
Fala para quem está do seu lado. Não se deixe levar pelas murmurações. Foca em Deus. As promessas de Deus são suas. Mesmo que demore, Deus vai fazer acontecer. E continuando aqui, meus irmãos, o Senhor, Ele vê cada um de nós, né? Ele conhece a nossa vida, Ele conhece os nossos sonhos, e Ele coloca pessoas, né, que colocou aqui na história da Ana, a Fenema, mas deu-lhe também um marido que dava muito amor. E aqui nós vemos também uma outra parte que não narra claramente a inveja da Fenema. Porque por que ela murmurava o tempo inteiro contra a Ana? Porque, na verdade, ela tinha inveja do amor que o seu marido tinha pela Ana. Então, uma forma de provocá-la, uma forma de instigá-la, uma forma de fazer com que ela tivesse um desfavor de Deus, era fazê-la murmurar contra o Senhor. Porque via nela uma intimidade com Deus. Por isso que havia uma provocação. Por isso que o marido o Eucana tinha um grande carinho, um amor pela sua esposa Ana. E isso a incomodava. E a nossa vida, às vezes pode não parecer, mas quando alguém fica falando da nossa vida, sabe? Fica murmurando, fica tentando nos instigar, é porque estamos incomodando em alguma coisa. E precisamos, né, pedir para que Deus possa nos mostrar aquilo que também que é graça na nossa vida. A Ana aqui, ela estava com um propósito tão grande sobre a bênção que ela queria para a vida dela, que ela não via as graças também que estavam à sua volta. No versículo 8, diz assim: seu marido dizia-lhe, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás tristes? Não valho eu para ti como 10 filhos? Então ele diz a todo momento, expressa o amor dele. Ele mostra que ela é uma mulher amada e que Deus tem feito também coisas boas na vida dela. Assim como Deus também realiza na vida de cada um de nós. Possamos não ver, mas Deus está colocando situações, pessoas que querem nos amar, querem fazer com que possamos ser amparados pelo Senhor, para esperar o momento certo que Deus quer derramar aquele milagre em nossa vida. Aqui, meus irmãos, pegando no versículo 7, né? Dizia que a Fenema, isso se repetia a cada ano, quando ela subia à casa do Senhor, Fenema continuava provocando, então Ana punha-se a chorar e não comia. Ou seja, ela dava ouvidos às vozes da sua rival, como diz a palavra. Não fala nem a Fenema, a sua rival. Até muitas das vezes, nós, no nosso trabalho, alguma promoção que demora a acontecer, ou às vezes na nossa casa, alguma situação que esteja acontecendo, ao qual muitas vozes ficam ali provocando, precisamos silenciar, precisamos nos colocar na presença de Deus e deixar Deus agir em nossa vida. E nós vamos ver a mudança que acontece na vida da Ana. Então, temos um cenário na vida da Ana, onde ela vive numa casa sendo constantemente perseguida, né, com palavras para que fizesse ela se afastar de Deus. E ela vivia uma tristeza profunda. E existe um outro momento, que é um momento onde ela muda, onde ela decide verdadeiramente confiar em Deus, onde ela escolhe, né? Ela vai, no versículo 10, diz assim,
Ana, profundamente amargurada, orou ao Senhor e chorou copiosamente e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se vos dignardes olhar para a aflição da vossa serva e vos lembrares de mim, se não vos esquecerdes de vossa escrava e lhes derdes um filho varão, eu o consagrarei ao Senhor durante todos os dias de sua vida, e a navalha não passará pela sua cabeça. Primeiro momento, a forma de nós pedirmos ao Senhor. Muitas vezes, Deus conhece o que está em nosso coração e sabe o que precisamos. Mas precisamos falar para Deus aquilo que para nós é necessário. O que eu quero que Deus haja na minha vida? O que é um milagre que eu estou esperando? O que eu quero que o Senhor intervenha? Falar para quem está do seu lado, peça ao Senhor, confia no Senhor, e o milagre vai acontecer. E nos versículos seguintes, versículo 12 diz assim: prolongando ela sua oração diante do Senhor, Eli a observava no movimento dos seus lábios. Ana, porém, falava no seu coração e apenas se movia os seus lábios sem se lhe ouvir a voz. E aqui, meus irmãos, fala sobre a intimidade que Ana estava tendo com o Senhor. Ela não precisava chegar ali diante de Jesus e ficar falando, mas fala sobre uma alma que estava amargurada, uma alma que estava aflita, e era um momento onde ela estava se derramando sobre o Senhor. Ela estava colocando as suas feridas diante do Senhor. Quando nós estamos feridos, quando nós estamos tristes, quando algo nos aconteceu que nos faz chorar o tempo inteiro, precisamos agir, precisamos nos levantar, precisamos clamar ao Senhor para que intervenha na nossa vida. Porque aí sim acontece uma mudança, aí sim o Senhor vai realizar uma obra nova na nossa vida. Aí nós vamos ver o extraordinário de Deus. E quando ela foi indagada pelo sacerdote Eli, que fala para ela que ela estava embriagada, tamanha forma como ela estava ali prostrada, ela estava numa intimidade, mas foi até mesmo mal interpretada naquele momento de oração. E ali ela fala para o profeta que não estava embriagada, mas que ela estava com sua alma aflita, entregando a Deus a sua aflição. Naquele momento, Deus estava curando ela. Naquele momento, Deus estava realizando um extraordinário de Deus. A misericórdia de Deus já estava sendo derramada na vida da Ana porque ela tomou um propósito de se libertar daquele sentimento. Fala para quem está do seu lado, se liberta desse sentimento que não vem de Deus. Abra teu coração para a misericórdia do Senhor. E Deus agirá. E assim foi na vida da Ana. Ela estava ali abrindo o coração dela e ela já não foi mais a mesma pessoa. Ela entregou o sofrimento dela nas mãos do Senhor e ela deixou que a fé dela iria conduzir os passos dela a partir daquele momento. A passagem, se a gente pegar lá no versículo, Eli respondeu, para ela, vá em paz e o Deus de Israel te conceda o que lhe pede. Ela já teve ali a bênção de um sacerdote, por ela se colocar diante do Senhor e também falar que estava ali aflita, derramando a tua alma em oração e recebeu a bênção do Senhor através do sacerdote. E diz como que ela, no versículo 18, encontre a tua serva, graça aos teus olhos, ajuntou ela, a mulher se foi, comeu, e o seu rosto não era, como diz aí no final, e o seu rosto não era
mais o mesmo, certo? Todo mundo. E a mulher se foi, comeu, ou seja, ela mudou. Ela foi renovada pela graça de Deus. O milagre já aconteceu naquele momento para ela ver? Não. O milagre ainda iria se manifestar em seu corpo, mas ela já tomou posse de que o milagre iria acontecer na vida dela. Daquele momento, ela se levantou sabendo que Deus ouviu a sua oração e uma transformação aconteceu. Ela já tomou posse. A fé, meus irmãos, é a gente acreditar naquilo que ainda não aconteceu, no impossível. Eu creio que Deus tem o melhor para mim. O milagre que Deus tem para mim vai acontecer e eu tomo posse desse milagre. A cura que eu peço a Deus sobre a minha vida, ela já aconteceu. Eu já não quero mais, eu coloco aos pés do Senhor. Eu não quero mais isso para mim. Isso está me fazendo mal, isso está me trazendo morte e eu não quero isso para mim. E naquele momento, eu deixo com o Senhor. E eu levanto e eu vou agir de uma forma diferente. A minha face, o meu rosto, como diz ali o da Ana, ele vai mudar, porque já está com o rosto daquele que foi tocado pela graça de Deus. E continuando aqui, no versículo 29. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Ana concebeu e, passado o seu tempo, deu à luz um filho. Chamou Samuel, dizendo, porque dizia, eu o pedi ao Senhor. Ana deu um nome para o seu filho para lembrar que ele é fruto de um pedido que fez a Deus, de uma súplica, de uma intervenção de Deus sobre a vida dela. E por isso ela pôs esse nome, porque toda vez que ela chamasse seu filho Samuel, ela ia se lembrar que ele é obra das promessas de Deus, que o Senhor ouviu a sua aflição e que ela foi ouvida. E que ela não era mais estéril, mas ela se tornou fecunda, porque Deus assim a quis. Se ela ficasse prostrada em casa, sem se colocar na presença de Deus, triste, nada iria acontecer na vida dela. Fala para quem está do seu lado, se demorar, espera. Porque Deus tem propósito para todos nós, meus irmãos. Deus, ele conhece o nosso coração e sabe do que precisamos. E precisamos entender que, às vezes, o nosso tempo é diferente do Deus. Porque coisas precisam acontecer na nossa vida, preparando a cada um de nós para esse tempo que o Senhor quer fazer na nossa vida, que o Senhor quer derramar em nosso meio. Eucana, quando voltou para no ano seguinte para oferecer sacrifício, a Ana chegou para ele e falou, não vou. Eu vou dar agora atenção ao meu filho da promessa, ao menino, porque quando eu retornar para o templo, pro templo do Senhor, né, quando eu voltar para levar o meu filho, ele vai para ficar. Ele já não vai mais para apenas fazer uma oferta e eu trazer para casa. Mas ele vai fazer, quando eu levá-lo, lá no versículo 22, a Ana fala, né? Ana, porém, não foi e disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, eu o levarei para apresentá-lo ao Senhor e ele ficará para sempre. Então, ela em nenhum momento duvidou de responder à promessa que ela fez. Ela em nenhum momento, e o Senhor sabia o seu coração. Às vezes a gente pede uma graça para Deus, algo maravilhoso, né? E a gente recebe essa graça e às vezes a gente não quer, né, deixar fazer, né, aquele propósito até o final, porque ali ela iria entregar o filho dela para o serviço a Deus para sempre, não era durante um tempo, é para sempre.
E Deus, às vezes, coloca isso na nossa vida, né? Para quê? Para testar a nossa fé. Aqui, essa passagem me lembra muito de Abraão também, né? Quando o Senhor falou, quero saber quem você ama mais, né? Se é o seu filho ou a mim, e coloca para testá-lo no sacrifício. E Deus não tirou o filho dele, mas ele mostrou a fé dele. Viu que ele realmente o tinha em primeiro lugar. E Ana também, ela queria cumprir. O que eu gosto muito assim dessa passagem, meus irmãos, é que a Ana, ela era uma pessoa como cada um de nós. Ela não era alguém que tinha já uma promessa que foi feita e que o Senhor iria cumprir aquela promessa porque foi dado a outro, né? E ela estava sendo levada por essa promessa. Mas era uma mulher que vivia a sua aflição, como cada um de nós, que se colocou diante de Deus e Deus a ouviu, porque Deus a vê e Deus vê a cada um de nós. Deus sabe daquilo que estamos vivendo e a nossa oração ela tem força para alcançar os céus, para que o Senhor possa realizar esse novo na nossa vida. Nós não podemos duvidar. O inimigo quer fazer com que nós desconfiemos, duvidemos, percamos a nossa esperança, mas Deus não quer. Fala para quem está do seu lado, fique firme na fé. Deus é contigo. E um milagre vai acontecer na sua vida. Em nome de Jesus. E no versículo 26, Ana disse-lhe: ouve o meu Senhor, por tua vida, eu sou aquela mulher que esteve aqui em tua presença, orando ao Senhor. Eis aqui o menino por quem orei, e o Senhor ouviu o meu pedido. Portanto, eu também o dou ao Senhor. Ele será consagrado ao Senhor para todos os dias de sua vida. E prostraram-se naquele lugar diante do Senhor. Então, a Ana, passado um tempo, ainda o menino muito criança, Samuel foi muito criança para ser deixado, né, junto ao sacerdote Eli. E Ana foi cumprir a promessa que foi feita ao Senhor. E como que é bonito ver, né, na vida dela, uma mudança extraordinária que Deus fez. A graça de Deus, meus irmãos, não passa despercebido. Quando Deus toca sobre nós, um novo de Deus acontece. E nada é mais o que era antes. Nada. Quando a vontade de Deus acontece na nossa vida, nós começamos a ver e agir de uma forma totalmente diferente. E eu convido a vocês a pegar lá no capítulo 2, no versículo 21. Logo na página seguinte. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21. Vamos ler todos juntos? O Senhor visitou Ana e ela concebeu, dando à luz 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia na companhia do Senhor. Ou seja, uma mulher que era antes estéril, teve Samuel, ela respondeu a Deus, dando Samuel para a sua obra, para que ele pudesse servir todos os dias de sua vida. E ainda assim Deus fez com que ela fecundasse ainda mais. Então ela teve filhos e filhas após Samuel. Isso mostra, meus irmãos, mais uma vez, que a graça de Deus, ela não passa despercebido. E como que, imagino eu, a Ana transbordava de alegria. Não ouvia mais uma afronta da rival, dizendo que ela era uma estéril, e muito menos para afrontar e murmurar contra Deus. Pelo contrário, ao invés de murmurar contra Deus, o que ela resolveu fazer? Suplicar ao Senhor, entregar a Deus, confiar em Deus, acreditar que Deus está com ela. Fala para quem está do seu lado, confia em Deus.
Ele é contigo. Ele ouve a tua oração. Convido vocês agora a fechar teus olhos, a sentir a presença de Deus no seu coração, na tua vida, para que o Senhor venha habitar, para que o Senhor possa realizar na tua vida as bênçãos que Ele tem preparado para vocês. Repete comigo: Senhor Jesus, eu quero receber as tuas bênçãos. As tuas bênçãos. E por isso, Senhor, E por isso, Senhor, eu te entrego eu te entrego o meu sofrimento, o meu sofrimento, a minha aflição, a minha aflição, a minha angústia, a minha angústia, para que o Senhor para que o Senhor derrame sobre mim derrame sobre mim a tua misericórdia. a tua misericórdia. Eu quero, Jesus, Eu quero, Jesus, ser um homem novo, ser uma mulher nova, ser renovado, ser renovada, ser restaurado. ser restaurada. Eu não quero, Senhor, Eu não quero, Senhor, ficar chorando, ficar chorando, aflito, aflita, sem ouvir a tua voz. sem ouvir a tua voz. Não permita Não permita que as murmurações do mundo que as murmurações do mundo afaste a tua vontade afaste a tua vontade da minha vida, da minha vida, para que eu possa para que eu possa ver a glória de Deus ver a glória de Deus sobre mim. sobre mim. Eu quero E eu quero testemunhar testemunhar o teu milagre, o teu milagre, porque eu sou porque eu sou um escolhido do Senhor uma escolhida do Senhor. e o Senhor me vê. E o Senhor me vê. Ele sabe Ele sabe tudo o que preciso, tudo que preciso, pois eu sou preciosa aos olhos do meu Deus. aos olhos do meu Deus.